Todos em pé. Essa corte da cidade de Atenas se reúne nesse dia devido à acusação ao senhor Sócrates, que foi acusado por impiedade, corrupção dos jovens e por criar novos deuses para a nossa tão aclamada cidade de Atenas. Esse tribunal se reúne em nome da justiça, e que a justiça hoje seja feita da melhor maneira. Podem se sentar. Chegou até essa corte a acusação das pessoas de Meleto e Anito. Esse julgamento será feito segundo os preceitos da mais profunda regularidade, da mais profunda justiça e, sobretudo, da mais profunda clareza. Que a verdade prevaleça. Que possa entrar, então, a primeira testemunha de acusação. Levante sua mão direita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Então mostre a sua opinião sobre o réu Sócrates. Bom, Sócrates, ele humilhava as pessoas em praças públicas, ele fazia perguntas e, devido ao fato das pessoas não saberem responder, ele humilhava as pessoas e outras pessoas que estavam presentes caçoavam aquela pessoa que estava sendo humilhada. A acusação tem alguma pergunta a fazer à testemunha? Não? A defesa tem alguma pergunta a fazer à testemunha? Como Sócrates humilhava as pessoas? Bom, ele fazia perguntas das quais eu não me recordo bem e, devido ao fato, várias perguntas, inúmeras perguntas, devido ao fato das pessoas não saberem responder, ele caçoava daquelas pessoas. Mais alguma pergunta? Testemunha de vocês. A defesa quer replicar alguma coisa? Acusação, aliás? O testemunho está dispensado. Temos mais alguma testemunha de acusação? Que entre a próxima. Você jura, levanta sua mão direita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Mostre sua visão. Bom, Sócrates, como você disse, ele corrompeu os jovens e ele praticou isso com meu filho. Hoje meu filho acredita em outros deuses e ele mudou totalmente a visão que o meu filho tinha. Porque antes meu filho era que nem eu acreditava apenas nos deuses que todos nós acreditamos aqui em Atenas. E ele mudou totalmente a visão do meu filho. A defesa tem alguma pergunta? Ou ele mudou o seu filho? Ele fez meu filho acreditar que ele estava errado com o pensamento que ele pensava que a gente O acreditava. seu próprio filho estava errado e a gente ok. Bom, ao pensamento dele, ele acreditava em Deus que nós acreditávamos. Então você está dizendo que ele estava errado por não crer nos deuses da cidade. Não, ele criava outros deuses. Ele E colocava... que esses novos deuses colocaram? Que você percebeu no seu filho que ele viveu? Bom, ele falava, o seu filho falava que eu estava errada com o meu pensamento. Ele te questionava? Sim, tentava mudar a minha opinião Fazer também. você refletir? Não, Não? porque a gente não ia... Protesto. Ele não está deixando minha testemunha terminar. Sim, protesto aceito. Espere ela terminar a argumentação e você faz outra pergunta. Pode ser? Bom, continuando, ele queria também mudar a minha opinião, mas eu já tenho uma opinião formada. E eu tenho certeza que só está errado. Sócrates corrompia os jovens, pelo que eu entendi de corrupção, ele impunha alguma coisa. Pelo que eu vi a Sócrates nas praças públicas, ele nunca impôs nada a ninguém. Se ele falava para todos ouvirem, e fazia com que estes refletissem.
direito de ter sua opinião, mas seu filho também tem o direito de fazer o que refletir. Sim, mas a minha família segue uma geração. Como que ele pode mudar? Ele não impôs nada a ninguém, os jovens escolhem o que seguem. E os deuses que ele coloca, pelo que vejo, não trazem males ao seu filho. Ele apenas faz com que você reflita. Isso é muito. Em minha visão, sim. Meu filho tem que seguir os mesmos caminhos que toda a minha família seguiu. Seu filho tem que seguir os costumes da cidade sem questionar. E sempre será assim, os meus costumes. Sempre. Acusação? Quer fazer uma questão de testemunho? Não. Silêncio é dispensado. Temos mais alguma testemunha de acusação? Se o jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Pode ser. Só que esse título vai ser simplesmente mais que as ideias das pessoas eram falsas. Acusação? Alguma pergunta? Testemunha? Não. Eu gostaria de saber por que, sendo que se Sócrates colocava uma visão diferente sobre as leis e ia contra essas leis, o que isso poderia trazer para a sociedade ateniense? Gostaria de saber, sendo que se Sócrates colocava uma visão e ia contra essas leis da sociedade, o que isso poderia trazer de mal para a sociedade ateniense? Você queria mudar a visão das pessoas, porque a gente não está acostumado a Defesa, tem alguma pergunta? Mas não seria uma forma do próprio Sócrates abrir as portas do conhecimento para que os seus alunos se começassem a pensar por si mesmos, para conhecer mais a respeito da vida e, além disso, expandir seu conhecimento? Eu acho que você tem um conhecimento abrangente sobre as ideias que já estavam formadas. Sócrates ele usava uma razão humana e lógica para que pudesse abrir o conhecimento das pessoas. E de que forma isso prejudicou a sociedade ateniense? Então, como você pode afirmar que ele seguia uma forma de ideia, de ideologia que seja contra o que todas pensavam antes? Eles diziam que as ideias das pessoas eram falsas. Silêncio. Posso dar a minha opinião? Todos nós presenciamos Sócrates também nas assembleias e nas praças públicas, expressando suas ideias de maneira errada. Isso põe em risco... Que é a maneira certa para Calma. Enquanto o direito da fala, né? Você vai ter o direito da sua fala. E essas ideias, de uma maneira errada, colocavam em risco e mostravam para as pessoas que o conhecimento dela muitas vezes era falso. E isso poderia colocá-las de uma maneira sendo humilhadas e expostas diante da sociedade. Além disso, como ele dava essas ideias, ele colocava em risco o futuro da sociedade. Por quê? Porque os jovens que viam a Sócrates falando, simplesmente iam fazer do mesmo futuramente, ia contra totalmente as ideias, sendo que a Assembleia já impunha todos juntos. Nessa época, nas Assembleias, todos se uniam para resolver a questão da cidade, da vida, de como eles iam conseguir resolver tudo. E Sócrates estava indo totalmente, porque ele queria, indo contra totalmente, porque ele simplesmente estava passando por cima de todos. Ele queria que cada um só ouvisse a sua opinião, ele achava que somente a dele estava errado, constrangendo todos.
defesa. Queria contestar que Sócrates novamente não impôs nada a ninguém e que ele deixou claro que as ideias dele não eram a verdade absoluta, ele só fazia as pessoas refletirem e também ele fazia com que as pessoas pensassem no seu eu e não desse valor às riquezas e ao poder. E eu creio que isso ajuda a nossa cidade ateniense a se desenvolver, porque ele coloca uma ideia de bondade que Deus trouxe para ele, que as pessoas deveriam se concentrar mais na bondade e na sua relação com as outras, e ter mais o conceito do que é justiça e beleza do seu interior, e não somente de valores externos como os costumes da cidade. E as pessoas estavam muito focadas em poder e riqueza, e ele colocava isso em contrapartida. Não creio que isso seja uma coisa ruim para a cidade ateniense. Eu quero contestar mais uma coisa. Vamos dar um andamento ao julgamento, e aí as argumentações elas vêm com a conexão com as testemunhas. Pode ser dessa maneira. Então dispenso a testemunha. Passemos então agora a ouvir as testemunhas da defesa. Quem é a primeira testemunha de defesa? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Qual é a sua visão sobre ela? Sócrates ele colocava, não foi Delfos, ele não foi acusado, ele foi nomeado como sábio por um oráculo, que para os atenienses era um deus. Só que Sócrates não acreditava muito no que o oráculo dizia. Então ele procurava argumentar, querendo ter a perfeição. Mas no caso dele, a perfeição que ele procurava era a verdade. Porque para ele, os políticos que existem, eles não trabalhavam com a verdade, sim com a justiça. Então, eles não pensavam assim com uma coisa justa. Os jovens que escutavam Sócrates, escutavam de espontânea vontade. Sócrates não impunha ninguém a escutar o que ele falava. Alguma pergunta da acusação? Primeiro, se uma das faces de Sócrates ele mesmo fala que a coisa que ele sabe, que nada sabe, como que ele pode julgar se o saber de alguém está certo ou se está errado? Se há verdade ou não no conhecimento de qualquer pessoa? Ele não sabia, por isso que ele sempre procurava evoluir o pensamento dele. E para ele o que era a verdade é o que ele demonstrava para os jovens. Você acabou de falar que ele demonstrava para os jovens. Corromper os jovens poderia ser substituído por influenciar os jovens. Influenciar uma pessoa não seria impor algo a uma pessoa. A pessoa pode estar presente, observar e acabar aprendendo. O ser humano, quando ele passa muito tempo a conviver com uma certa posição, ele acaba se adequando àquela posição. Sócrates, ao contestar sábios na praça pública, jovens presenciavam essa contestação. E o Sócrates acabava desrespeitando os sábios. E que civilização é formada por jovens é o futuro da civilização. Me fala uma civilização que foi formada com os jovens desrespeitando os sábios. Se os jovens desrespeitavam os mais sábios, Sócrates não tinha a culpa, porque ele demonstrava, ele falava que para ele era a verdade. Os jovens, eles demonstravam o que Sócrates dizia de uma outra forma. Então, Sócrates falava o pensamento, os jovens entendiam de uma outra forma e com isso eles foram espalhando o que Sócrates dizia. Então, Sócrates
ela tinha uma imagem não muito boa, mas que para mim os jovens eram, o que os jovens demonstravam não era exatamente o que Sócrates tinha dizido exatamente. Pois Sócrates dizia e os jovens reformularam e falavam da forma que eles tinham entendido. Sócrates tem culpa diretamente pelos jovens estar representando ele, contestando os sábios, pois se ele não quisesse tal fato, ele não questionava pessoas na praça pública, e sim chegaria num canto particular, em algo particular, conversaria com essa pessoa, colocaria ela para pensar, enfim, no canto particular. Ele fez em praça pública, todos viram, todos estavam lá. Então, de certa forma, todos foram influenciados por ele. Ele falava porque em praça pública, mas ele não obrigava ninguém a seguir o que ele falava. Ele falava que quem parava para escutar ele é porque queria evoluir o pensamento próprio. Defesa? Alguma pergunta? Outros filósofos também fazem isso, passam seu conhecimento aos jovens? Pelo que eu sei, assim, Sócrates foi o que mais foi Sócrates foi o que, assim, por mim, que falou de uma forma que os jovens entendiam, assim, os jovens entendiam de uma forma diferente, mas Sócrates era o único que falava de uma forma clara e verdadeira. Sério, mas você não me respondeu a minha pergunta. Mais alguma pergunta? O testemunho está dispensado. Entre a próxima testemunha de defesa. Com sua mão direita, você jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Sim. Mostre sua visão. Sócrates, como podemos ver, era um filósofo muito inteligente, que simplesmente pela sua vontade de espalhar o conhecimento, quis dizer ao povo ateniense como pensar de uma melhor forma, não simplesmente colocando na cabeça de qualquer jovem que aquilo é o certo. Uma coisa que Sócrates fez muito bonita, por sinal, foi entender a sua verdade e conseguir passar a sua própria verdade para os outros e fazer com que os outros refletissem a partir dessa verdade. Entendendo que Sócrates é uma pessoa super bem entendida de assuntos, tanto como religiosos ou tanto como de qualquer outro assunto, ele pôde passar essa mensagem de uma forma clara. Jovens que iam até Sócrates eram de famílias bem solucionadas financeiramente, pessoas que, não que outros mais debilitados financeiramente não fossem atrás, mas sim pessoas que tivessem um conhecimento maior, pudessem acompanhar sua linha de pensamento, entenderam que Sócrates era um simples pensador, tentando colocar suas ideias, expondo, passando essa informação a todos. Vejo que o conhecimento nunca é demais, entende? E, além do mais, Sócrates se pôs no lugar de muitas pessoas que deveriam passar por aquela fase, entende? Se passa por alguma dificuldade, se passa por algum pensamento conturbado, Sócrates se punha no lugar e tentava passar aquela informação de uma forma clara e refletida, para que a pessoa não só acreditasse naquilo, mas começasse a refletir a partir de si mesma. A defesa tem alguma pergunta? O fato das ideias de Sócrates serem bem repercutidas causava inveja ou desconforto aos outros filósofos, né? Alguns filósofos seguiam sua própria linhagem de pensamento e outros simplesmente não gostavam. Mas, assim, não havia uma disputa, porque filósofos são pessoas bem entendidas de conhecimento
e não precisam de guerra para poder dizer que o seu conhecimento é melhor ou pior. Uma questão é fato: o conhecimento nunca é demais, ouve quem quer, e adquire conhecimento também quem quer. Conhecimento nunca é demais. E Sócrates em nenhum momento humilhou ninguém, simplesmente estavam ali só quem queria ouvir, quem tinha pensamento para poder seguir. O resto não estava lá. E como Sócrates, dizendo não saber nada, foi e disse que estes sábios, que já dito antes que possuem conhecimento por você mesmo, podem ser representados por Sócrates, pessoas que não sabem de nada. Ele mesmo intitulou isso várias vezes em praça pública e você provavelmente estava presente lá e viu, já que é uma seguidora de Sócrates. Então, como você diz isso? Que já que todos têm conhecimento, todos são sábios, como Sócrates pode dizer sobre estes filósofos que não sabem de nada e querer também mudar o pensamento destes filósofos, dizendo que tudo que o caminho que eles seguem está totalmente errado? Em primeiro lugar, Sócrates em nenhum momento impôs a ninguém que deveria mudar. Não chegou a ninguém dizendo: você vai mudar o seu pensamento a partir da minha ideia. Em segundo lugar, a humildade em Sócrates é admirável. Uma coisa que poucos entendem é que não sabem nada. Admitir que não saber de tudo que sei, nada sei. Então, essa frase totalmente diz a humildade do pensamento, que ele vai continuar entendendo e vai sempre acabar buscando um conhecimento maior. Então, entender a própria humildade é o que ele queria também passar aos próprios jovens. Poucos hoje entendem sua própria humildade. E entender que o que nada sabe é que tudo sabe, entende? Que tudo sabe, que pode continuar, o conhecimento é infinito. Então, nunca se deve parar de pensar, refletir sobre si, refletir sobre tudo. O mundo é reflexão, e Sócrates quis passar essa mensagem, uma mensagem de conhecimento, uma mensagem simples, que alguns que tinham cabeça e conhecimento ouviam, os que não tinham apenas não estavam e simplesmente ignoravam. Os que ignoravam e achavam ofensa, simplesmente acham um pensamento banal, porque não pensam. Então você está querendo dizer que todos estes filósofos e sábios da época que não acreditavam na ideia de Sócrates, o simples homem, eram pessoas que não possuíam um total conhecimento, pessoas que foram eleitas, que foram escolhidas para ter todo esse entendimento, todo esse conhecimento, estavam sempre erradas e foram, de certa forma, escolhidas, admiradas pelo nosso povo ateniense, e estão totalmente erradas por causa que Sócrates diz que você não sabe nada, porque você pode até ter conhecimento, mas que assim você não sabe nada. Então, por causa de um homem, um simples homem, que diz ser escolhido pelo oráculo, que buscou tentar enxergar isso nos outros, porque como o oráculo o intitulou o mais sábio dentre os homens, ele buscou isso, e quando ele diz que percebeu nos outros filósofos que ele sim era o mais sábio, porque os outros se auto-intitulavam com conhecimento, eu vou reformular. Você diz que os filósofos, sim, possuem conhecimento, certo? Sócrates dizia que por mais todo o conhecimento que você possui, você nada sabe, correto? Então, como pode Sócrates dizer que estes sábios, intitulados por nós, reconhecidos pelos atenienses, são pessoas nécias e que não são tão filósofos tão grandiosamente quanto Sócrates? O conhecimento, ele é básico, todos podem ter, certo? Esses filósofos, sim, têm um conhecimento admirável, ideias que também combatem com Sócrates e podem se unir, certo? Ninguém disse que os outros filósofos eram errados e nem que Sócrates era 100% certo. Simplesmente Sócrates entendeu a sua verdade, entendeu a sua humildade de passar que quanto mais entendemos, mais temos que aprender, mais não sabemos nada por conta da humildade própria. Então, a partir do momento que você entende a sua própria humildade, você entende que o seu conhecimento pode ser triplicamente avançado, pode ser à frente, pode ser lá no infinito. Então, Sócrates
quis mostrar, passar essa mensagem que o conhecimento não é limitado, ele pode ser expandido para vários lugares, várias áreas. E esse conhecimento, os outros filósofos também podem ter passado. Uma coisa que não vem ao caso são os outros. Aqui estamos julgando só. Sim, Vamos, colegas, temos mais uma testemunha para ouvir. A sua argumentação pode ser feita durante a conversa da outra testemunha. Pode ser? O tempo hoje. Obrigado. Entre a próxima testemunha. Invenção na direita. Você jura dizer a verdade? A verdade nada além do que a verdade. Como eu cortei a acusação, eu vou começar com a acusação. Tem alguma pergunta para fazer para a testemunha? Sistema para testemunha. Sim? Pode expor. Sócrates, ele não se importava com os bens materiais, mas sim com o bem intelectual. Ele sempre tentou demonstrar que só era sábio aquele que questionava e refletia. E também os jovens que o seguiam de espontânea vontade, ele não obrigava ninguém. E os ensinamentos não prejudicavam também ninguém. Tem uma pergunta? Sócrates, como você disse, era um sábio muito inteligente, certo? Só que o que o Sócrates dizia está indo contra as nossas leis, as nossas regras. Se todos nós seguimos a isso, porque Sócrates está fazendo diferente. Tá, você concorda que ele está passando um conhecimento. Só que a partir do momento que você, por livre e espontânea vontade, segue a uma pessoa que está indo contra a lei ateniense, você está seguindo contra os preceitos que os deuses colocaram em nossas vidas. Como que você se coloca neste lugar, fazendo algo tão errado, tão ao contrário dos deuses que colocaram em nós? Sócrates está indo totalmente contra. E é incrível como as pessoas estão indo a favor dele, porque ele não está fazendo conforme os ensinamentos foram passados a nós. Um simples homem que expõe seus conhecimentos de uma forma totalmente diferente e que questiona você em tudo que você faz, você acaba perdendo a linha de raciocínio. Então, você fica totalmente sem direção. E é isso. Como nós sabemos, temos livre arbítrio e também temos nossas escolhas. Ninguém força ninguém a pensar de um jeito, Sócrates não propunhava isso. E além disso, você disse que era errado no ponto de vista dos deuses. O que os deuses impunhavam? Se os deuses permitiram que nossos sábios de hoje, nossas autoridades de hoje, fossem escolhidas e todas tivessem o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de trazer para a nossa terra algo muito bom, por que um simples homem, dentre milhares, foi escolhido para trazer algo totalmente oposto entre os deuses? O que ele teria melhor que nós para se fazer melhor dentro da sociedade? Ele nunca demonstrou ser o melhor, ele simplesmente demonstrava a sua opinião e ele fazia com que as pessoas não que acreditassem que aquela é a verdade, mas sim que se questionavam e refletiam. Ok, ele não se intitulou o melhor, mas o modo como ele diz, o modo como ele age, mostra que ele quer ser o melhor perante as pessoas. Porque ele diz que não sabe de nada, mas ao mesmo tempo questiona. Sócrates dizia que nada sabia, e dizia que as outras pessoas não sabiam, porque na verdade se concentrava em apenas no saber. E na verdade o saber não está apenas no saber, está no amor de saber, sempre querer mais, conhecer mais, e não ficar só apenas em uma coisa que os deuses dizem, que não é o poder e a riqueza, e sim o amor ao próximo. Então ele está fazendo Reformule sua argumentação. Então Sócrates está indo contra o que os deuses dizem a nós. Mas o que os deuses dizem a nós não vai contra o que ele diz, que é refletir e sempre fazer o melhor para outras pessoas. Tá, Sócrates pode estar dizendo isso, mas por que então só Sócrates age dessa por que forma? Sócrates pode corromper os outros? Por que só Sócrates pode ensinar os jovens e todos os outros, ou melhor, todos os outros melhoram os jovens e só Sócrates o corrompe?
só Sócrates melhora todos os jovens e todos os outros o corrompem, você não está sendo muito extremista, um só homem pode mudar tudo? Não. A corrupção não vem só de um só homem, vem de várias coisas, Sócrates é só mais um que traz a reflexão. Por isso, dessa forma, como ele reconhecendo que era apenas um dentre muitos, fazia... Ele não reconheceu o oráculo de Delfos. Obrigada. Sócrates, sendo um apenas dentre muitos, saberia que não poderia fazer toda esta revolução. Então, em praça pública, onde passam pessoas, começa a filosofar, a dizer seus conhecimentos, passar suas ideias. Sim, vai lá quem quer. Só que a partir do momento que alguém vai buscar este conhecimento nele, ele questiona o modo como a pessoa pensa. E quando você faz perguntas e reformula essas perguntas, você começa a fazer com que as pessoas se confundem. Se as pessoas se confundem e acabam deixando de seguir os seus preceitos antigos, preceitos que vêm de milênio, que vêm de muitos anos, como que uma pessoa pode ter toda a sabedoria de todos os séculos que já passaram e mudar totalmente o modo de pensar sobre os deuses? Se os deuses disseram que é assim, como pode Sócrates fazer totalmente diferente e dizer que nós estamos errados e tentar fazer pensar que não encontramos a verdade, que só ele encontrou a verdade, que ele quer passar a nós? Como pode um simples ser humano fazer isso com nós e passar essa verdade que por um acaso veio nele assim? Veio nele por meio de Deus, mas ele só chega e demonstra outro ponto de vista. Nós, da cidade ateniense, madre de todos os artistas, não podemos ter outro ponto de vista. Isso é ruim para a nossa sociedade? Claro que podem ter Só uma questão. Eu vou pedir para que vocês deixem suas argumentações para as considerações finais. Nas considerações finais não vai caber réplica, a acusação vai colocar sua visão, a defesa vai colocar sua visão. Devido ao avançado da hora, eu dispenso a testemunha e chamo Sócrates. Levante sua mão direita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Bom, eu, certo dia, fui perguntar a um deus ateniense, o oráculo. Fui visitar, vamos dizer assim, e ao me questionar do que eu sabia, disse eu que eu só sei o que nada sei. Através dele, ele me disse que eu seria o mais sábio. Não acreditando nessas palavras, fui questionar as outras pessoas para saber se realmente elas sabiam tudo, ou se realmente eu era o mais sábio. A questão que vocês me acusam, que eu acredito em outros deuses, seriam deuses malignos? Mas como poderiam ser deuses malignos que vão contra a cidade, sendo que eu entrei na guerra dos Peloponeses junto à cidade? E a questão de corromper os jovens, sempre disse em praças públicas, não chamava ninguém para ouvir o que eu falava. Apenas falava, questionava, e aqueles que tinham, aqueles que tinham sede de saber, vinham até mim. E eu não falava, vá a estes e questionem. Apenas eles faziam o que segundo eles queriam. Nós temos argumentos suficientes já das testemunhas, das defesas, para tomar as nossas decisões. Eu peço ao júri que, acredito que esteve atento ao que foi dito, que vá se posicionando, vá pensando na culpa ou na inocência de Sócrates. 1 minuto para as considerações finais da acusação, 1 minuto para as considerações finais da defesa. Como você mesmo disse, você participou da guerra do Peloponeso
você sabe que Atenas foi totalmente destruída. Atenas está sendo reerguida e nessa hora não seria mais fácil cultivar a nossa essência cultural, aliás, de buscar os deuses? Você não acha que você não se preocupou nem um pouco em influenciar ou humilhar as pessoas em praça pública? Você não poderia falar com os sábios para saber se eles têm a verdade ou não em um lugar separado? As considerações finais é a argumentação final. O Ricardo pergunta para ela. Sócrates, diz um filósofo que foi falar com o oráculo disse que ele era o mais sábio. Como pode se comprovar isso? Como pode chegar e ele ser o maior sábio dentre as pessoas? Sócrates quer influenciar a todos nós. Sócrates quer que que nossas leis sejam mudadas, que o nosso modo de pensar seja mudado. Como vocês podem acreditar em uma pessoa e ao invés de acreditar em nossos deuses, em nossos preceitos, em tudo em que aprendemos até hoje, como um homem pode mudar tudo que aprendemos em séculos com nossas famílias, com nossas raízes? Como podem acreditar em uma pessoa que em praça pública se intitula, não se intitula, mas quero dizer que é mais sábio até que os próprios sábios, que nós reconhecemos como sábios? Como que uma pessoa pode ser escolhida dentre vós para que sejais a mais sábia entre todas e se torne até e fique marcada durante todos os séculos? Sócrates não está certo. Sócrates tem que morrer. Defesa. As pessoas iam se questionar uma hora ou outra. Elas se aproximam de Sócrates porque alguma coisa possa na cabeça delas, melhor dizendo, de que alguma coisa está diferente. Sócrates só despertou elas de um sono, e isso as incomodou como uma pessoa sonolenta que é despertada de um sono profundo. As pessoas iam se questionar uma hora ou outra sobre seus costumes. Sócrates só despertou. E o novo causa estranheza pelo seu desconhecido. Talvez se parassem para pensar que o novo pode trazer de benefício para a sociedade ateniense, talvez Sócrates não seja tão ruim para a sociedade quanto pensa. Todos em pé. Geralmente eu peço para o júri se reunir, mas devido ao avançado da hora, vou perguntar para a aclamação. Aqueles que julgam que Sócrates é culpado, levantem a mão. Aqueles que julgam que Sócrates é inocente, levantem a mão. Aqueles que se abstêm, levantem a mão. Então essa corte agora já tem argumentos suficientes para dar o seu veredito. Segundo o que foi ouvido aqui, não encontrei em Sócrates nada que o leve à corrupção da juventude. Dessa acusação, o julgo inocente. Segundo o que foi ouvido aqui, pelo contrário, sinto que Sócrates, sim, provocou uma ferida na nossa sociedade a partir do momento que questiona a existência de nossos deuses, e dessa acusação o considero culpado. Mas também não acredito que ele introduziu novos deuses, e dessa acusação o considero inocente. Sócrates, então, será obrigado a pagar uma multa à cidade de Atenas, mas sairá livre, e que a justiça foi feita da melhor maneira possível. Essa corte se desfaz nesse momento. Salva de palmas para vocês.